Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer também a presença dos meus companheiros do Tribunal de Contas, Marcelo Barros, Marcelo Eira, Ana, Lincoln, cumprimentar a mesa, já foram todos citados, meu prefeito, conselheiro, presidente do Tribunal, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Ivan, meu caro Drayton, meu presidente Raimundo Carreiro. Queria primeiro fazer uma homenagem a Raimundo Carreiro. Raimundo Carreiro, a gente fica perguntando assim, qual é o Brasil que a gente precisa, ele talvez fosse qual é o funcionário que o Brasil precisa. Raimundo é um homem simples, que chega todo dia às 8h30 da manhã no tribunal, dirigindo o seu automóvel, põe na garagem, aí ele se transforma em presidente do Tribunal de Contas. Quando termina o expediente, que geralmente é 8 horas, ele pega o carro dele, vai para casa. Ele hoje está homenageando Pernambuco, é a primeira viagem que ele faz como presidente do Tribunal de Contas da União, é o Estado de Pernambuco, e é falando aqui para o livro. Mas isso me obriga a ir à terra dele, que é São Raimundo da Mangabeira. Pra vocês terem ideia, o Google não localizou ainda, porque fica a 1.200 quilômetros de São Luís, 780 quilômetros. Não existe. Quem for fica, quem sai não volta nunca mais para lá. Mas eu vou lá para retribuir isso aqui. Me inibe também aqui na presença dos senhores, meus homens, amigos, companheiros aqui do líder, a presença de Jorge Jatobá. Porque os números que eu trouxe daqui, eu fico com medo que Jorge, o professor Jorge Jatobá, que eu respeito tanto, diga que meus números estão errados. E eu me lembrei de Paulo Marques. Eu acho que muitos dos senhores aqui se lembram, pelo menos os mais velhos daquela mesa se lembram de Paulo Marques. E Paulo tinha mania de ir para os comícios e citar Isaías na Bíblia. Porque Isaías disse isso, porque Isaías disse aquilo, não havia quem aguentasse. Um dia eu bati nele assim e disse, Paulo Marques, pai, tu está citando a Bíblia demais. Ele disse, põe na sua cabeça que ninguém confere Bíblia. Ninguém. Pode dizer o que você quiser. Escolha um cara aí e sai dizendo, Isaías disse, quem você quiser. E ninguém até hoje contestou. Aí um dia, nós estávamos em Nazaré da Mata, já quadro perdido, eu já na pedra, para morrer, isso lá nos idos de 86, esse povo todo trabalhando contra mim. Foi bem, prefeito, conselheiro, cacete aí. Foi bem. Aí, pouca gente do palanque, aí Paulo Marques resolveu citar a Bíblia. Aí eu disse, Paulo Marques, rapaz, aquele cara está conferindo aí a Bíblia. Aí Paulo Marques disse, Isaías era tão competente que nem tudo que ele disse está na Bíblia, meu amigo. Então é o que eu vou dizer para Jorge Jatobá. Relegue o número que eu vou dizer, porque nem tudo que você tem na sua cabeça está aqui no meu papel. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, eu vim falar um pouco sobre o país. Nós viemos falar para vocês, eu preparei os números, uma palestra sobre o Nordeste, mas vou dar um passeio en passant. Ontem de noite, e todas as noites, eu ligo o Jornal Nacional e tem lá a pergunta, qual é o Brasil que você precisa? Hoje de manhã, antes de sair de casa, eu fui ver o Bom Dia Brasil e disse, qual é o Brasil que você precisa? E todos os noticiários, e qual é o Brasil que você precisa? Mas ninguém pergunta, quem é que vai fazer o Brasil que você precisa? Porque nós não vamos ter o nosso país construído ao modelo que nós desejamos, sob um passe de mágica. Talvez nós estejamos vivendo a pior parte da história desse país. O prefeito falou aqui, na carga tributária brasileira, escandalizado com 34%. Lembra que nós matamos Tiradentes porque achou ruim 20%. E nós hoje estamos com 34%, e na toada que nós vamos, nós podemos aumentar mais. Mas como é a história da democracia nesse momento no país? Nós temos os 3 poderes absolutamente carcomidos. Você tem, quero saudar o deputado Tadeu, que estou vendo aqui, o deputado Fernando Monteiro também, porque é por lá que passam as soluções que nós vamos fazer aqui. Você tem um executivo criminalizado, um ex-presidente da República na cadeia, com índice de aprovação na sociedade brasileira lá em cima. Para ele não ser presidente da República, tem que manter preso, senão ele será. Que tipo de julgamento é esse? Não quero falar nem em política, nem em direito, nem quem julgou. Mas você tem um executivo criminalizado, com todos os dias o noticiário ameaçando o presidente da República e todos os seus ministros. Você tem um legislativo judicializado. Muitos que estão lá não podem sair. Vamos ter a menor taxa de renovação da história do Congresso brasileiro em plena crise brasileira.
Quem está fora não quer entrar, quem está dentro não pode sair. E nós temos um judiciário absolutamente politizado, com a devida licença dos senhores. Hoje não vale o direito, hoje vale quem interpreta o seu direito. Numa semana prende, na outra semana outro conjunto de advogados solta. Numa semana prende, para passar 30 anos, com 30 dias é liberado. E a sociedade brasileira assiste atônita esse esfacelamento do poder e a unicidade de um poder que era uma referência e que toda a sociedade brasileira partiu. Assiste-se partir. E qual é o nosso caminho? Em 2015, organizado por Marcelo Barros, que está aqui presente, e com orientação de Raimundo Carreiro, nós resolvemos fazer um estudo do FIC Nordeste. E caiu para mim essa relatoria. É como se você tem uma doença e você não quer fazer o exame porque você tem certeza, absoluta certeza, que você vai dar a doença que você tem medo de ter, ou ela. Quando nós terminamos o FIC Nordeste, foi um dado assim, absolutamente horroroso. A nossa pobreza é absolutamente maior do que nós imaginamos. E seguindo os caminhos políticos que nós estamos seguindo, nós cada vez seremos mais pobres e cada vez mais nós financiaremos as regiões mais ricas do Brasil. Põe aquele quadro primeiro, Marcelo, por favor. Pois bem, esse é o tamanho do nosso desafio. No nosso país cabem 27 países. Se vocês verem aí, vou pegar um dado aqui para Jorge não contestar. Você encontra a Bahia, por exemplo, é do tamanho da Espanha. Só que o PIB da Espanha é 18 vezes maior do que o PIB da Bahia. Sergipe é do tamanho da Eslovênia. Possui a mesma população, só que o PIB da Eslovênia é 17 vezes maior do que o PIB de Sergipe. O Rio Grande do Norte é do tamanho da Bósnia. O PIB da Bósnia é 12 vezes o PIB de Sergipe. O Nordeste é a parte mais pobre do país, mas o Nordeste é do tamanho do Chile. O norte do Brasil é do tamanho da Hungria. E cada região equivale a um país que vai bem no mundo. E por que nós fomos escolhidos para ser os pobres do país? Nosso erro é de nascença. E nós ficamos esperando que ele sozinho se consertasse. Nós achávamos que com o tempo as nossas injustiças iam se consertar, mas a mãe de todas são as diferenças regionais, que faz com que o pobre financie o rico. Nós vivemos num país onde, se nós não fizermos nada, o Nordeste é o primeiro que se acaba. Aqui nós chegamos, com esse estudo, à conclusão que viviam 50% dos analfabetos brasileiros. Os 20 municípios mais pobres do país. 70% dos municípios do Nordeste vivem de transferência. Nós somos salvos, que tristeza, pelo Bolsa Família, pela Previdência. Existem municípios brasileiros que 70%, que 90% é de transferência porque ele não tem renda própria. E o que é que se faz para mudar isso? Nós temos o Pacto Federativo Brasileiro foi cópia do Pacto Americano. Por que os Estados Unidos é uma potência? Os Estados Unidos é uma potência porque tem 50 países, 50 conjuntos de leis, 50 estrutura política. Pouca gente sabe que tem Estado americano que o mandato do governador é de 4 anos, tem Estado que é de 6 anos, tem Estado que é de 2 anos. Pouca gente sabe que tem Estado dos Estados Unidos que o governador tem direito à reeleição. Tem Estado que não tem direito à reeleição. Tem Estado que tem direito a tantas quantas reeleições o governador quiser. Ou seja, ele respeita as questões macro da economia, mas a potencialidade de cada Estado é explorado por quem vive no Estado, por quem faz a política no Estado. Copiamos isso. Aí copiamos o modelo tributário, doutor Jorge, franco-alemão do pós-guerra, do ICM, onde não havia região produtora e não havia região consumidora. Todos produziam e todos consumiam. O ICMS é para evitar a sonegação de imposto. Viemos para o Brasil, mas viemos para o Brasil
depois de escolhermos uma região produtora e todas as outras regiões consumidoras. Nos livramos do jugo português, nos livramos do jugo holandês e fomos condenados ao resto da vida pagarmos dízimo à região que foi escolhida para ser a produtora. Seremos consumidores, pobres a vida toda e vamos sustentar a economia da região mais rica do país. Em Cabrobó, um cidadão poupa para comprar um automóvel durante 4 anos, quando ele poupa, tira do meio circulante. Quando ele tira do meio circulante, quem sofre é o comércio local. Quando ele compra o automóvel, São Paulo tem o imposto, o emprego, o emprego, o consumo e o imposto. Cabrobó, que teve o seu dinheiro tirado do circulante, o estado de Pernambuco, que teve o seu dinheiro tirado do circulante, teve absolutamente tudo transferido para o centro do país. Mas como mudar isso se a Constituição brasileira não privilegia? Quando Geraldo chegou aqui hoje, disse: Zé Múcio, você é separatista? Seria pouco inteligente se eu dissesse que sou separatista. Mas é absolutamente impossível se conviver num país onde uma Constituição só tem o mesmo remédio para todas as diferenças que nós temos no país. O Brasil do Norte é absolutamente diferente do Brasil do Nordeste. A culinária, os costumes, o regime hídrico, a temperatura. O Nordeste é absolutamente diferente do Centro-Oeste, que é diferente do Sul, que é diferente do Centro-Sul. E quais os investimentos aqui, se não as migalhas e as transferências políticas? Se não fosse ela, nós não vivíamos. Na política, é como colégio de padre aqui no Brasil. Se você não tirar 10 em comportamento, você não passa nas outras matérias. Vocês lembram do governo Eduardo Campos, Lula presidente? Nós vivemos aqui economia chinesa. Aí veio aquela moça, com o mesmo Eduardo Campos. Parecíamos que nós estávamos com outro governador, porque tem que ser capacho. Esse sistema presidencialismo de coalizão não funcionou no país. Juntam-se 5 deputados, Tadeu, você me permite dizer, juntam-se 5 deputados, 10 deputados, ou dá um ministério, ou ele derruba todas as sessões, onde não tem sessão. Não há presidente da República que governe com 34 partidos, com 34 interesses pessoais, cada qual querendo serviço sem se lembrar da questão macro, que é a questão nacional. Não adianta vir recurso temporário, não adianta ter presidente da República, não adianta ter governador, se nós não fizermos a reforma tributária e se nós mexermos no Pacto Federativo. A gente precisa saber quem é responsável pela educação, se é o prefeito, se é o governador ou se é o presidente da República. A gente precisa saber quem é o responsável pela segurança, se é o prefeito, se é o governador ou se é o presidente da República. A gente precisa saber quem é o responsável pela saúde, se é o prefeito, se é o governador ou se é o presidente da República. Ninguém assume absolutamente responsabilidade de ninguém e nós, empobrecidos, cada vez mais vamos financiando os mais ricos. Vejam bem, e qual é o desafio que eu trouxe para vocês? Qual é o Brasil que eu desejo? O Brasil que eu desejo passa absolutamente pela mão da iniciativa privada. Os senhores, me perdoem, são comodistas, porque discutem política no ano da eleição. Mas os senhores não cobram. Os senhores não têm agenda. Os partidos ditos de esquerda, os movimentos sociais, elegem os seus deputados e cobram o que vão votar, como votar, o que disseram, o que fizeram. Não é que os despersonalize, mas é porque eles têm compromisso com a linha ideológica e com um Brasil que cada um precisa. Os senhores precisam criar um agente e cobrar, porque as mudanças serão feitas neste Congresso que está judicializado, mas é de lá que vai sair a solução, que existem brilhantes políticos, mas a nossa imprensa separa o joio do trigo e só publica o joio. Nós não procuramos o trigo. Tudo passa pela iniciativa privada. Às vezes a gente acha, Paulo Sérgio, se a segurança for bem, o resto do Brasil vai bem.
Para Agostinho, se a segurança for bem, o resto do Brasil vai bem. Para Paulo Pérez, se a área de combustível vai bem, o resto do Brasil vai bem. Nós precisamos criar um discurso monolítico. Não é só a saúde de Paula, não é só o combustível de Paulo, não é só a segurança de Agostinho. Nós precisamos criar um discurso monolítico, uma tarefa monolítica, porque aqui ninguém sabe qual é o Brasil que a gente deseja, porque a gente não sabe ainda quem é que vai construir o Brasil que a gente deseja. Em todos os embates existem vencedores, derrotados e, às vezes, até empate, Rueda. Nós chegamos numa trancha que a gente está torcendo para todo mundo perder, de tão ruim que eles são. E está tão ruim assumir um posto executivo, principalmente aqui no Nordeste, que eu brinco, devia assumir quem perdesse para deixar de ser idiota. Não tem dinheiro, não tem nada. Dentro de pouquíssimos anos, os recursos federais só servirão para pagar folha. Nós seremos o Rio de Janeiro. O nosso modelo já está aqui, tropicalizado. Tem aposentado? Tem. Você é aposentada? É. Mas não tem dinheiro para lhe pagar. Está trabalhando? Estou. Mas eu não tenho dinheiro para lhe remunerar. Não tem escola, não tem saúde. Esta contaminação já pegou em parte de Minas Gerais e vai subir para aqui. Porque nós passamos a vida toda nos contentando com os pequenos pedidos, praças, ruas, monumentos, pontes, e nos iludiram. Nós não brigamos pelo principal, a nossa questão estrutural. Nenhum presidente de república falou ainda em reforma. Doutor Ivan, a reforma trabalhista foi feita semana passada, o ministro Ives Granda visitou o ministro Carreiro e ele me chamou para acompanhar a visita. Ele disse que as questões trabalhistas foram reduzidas a menos da metade, mas que a reforma trabalhista estava sofrendo um profundo ataque das partes que se sentem prejudicadas, porque o Brasil tem 14 mil sindicatos, os Estados Unidos têm 100 e poucos sindicatos. Quem são os prejudicados? Os sindicatos que precisam do imposto sindical. Quem do lado de cá defendeu a reforma trabalhista? Os deputados ficam com medo porque tira voto. A imprensa prefere defender aquele grupo monolítico dos sindicatos. Nós precisamos partir para o ataque. Este país, não existe dinheiro público. Dinheiro vira público depois que os senhores pagam imposto. E se nós continuarmos nesse caminho que vão, esses 34 que Geraldo Júlio falou aqui, vão para 36, 38, 40, 42, até que um dia acabe. Pois bem, para terminar, eu queria dizer que o Brasil que eu desejo passa pela mão dos senhores. Eu tenho certeza que o Brasil que eu desejo é o mesmo que os senhores desejam. Um país justo, onde se possa andar nas ruas, onde a gente não sonhe que os nossos filhos um dia vão embora daqui. Em vez de se mudar, é melhor a gente se juntar e mudar esse país. Muito obrigado aos senhores. Ministro José Múcio Monteiro, muito obrigado.